Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Como reconhecer um verdadeiro professor espiritual neste planeta? Você reconhecerá um verdadeiro professor espiritual, porque ele pode manter espaço para você curar suas próprias feridas, sem manipular a experiência de cura. Um verdadeiro professor espiritual garantirá que você se sinta seguro o suficiente para compartilhar suas inseguranças, dúvidas, perguntas e medos. Eles manterão um espaço que permitirá que você se cure e explore as profundezas do seu ser sem julgamento ou crítica. Um mestre espiritual não manipulará a experiência forçando sua própria agenda sobre você. Eles não vão te dizer o que fazer e como fazê-lo. Eles não querem controlar seu processo de cura, mas sim permitir a autonomia necessária, ao mesmo tempo em que fornecem orientação de uma maneira que o capacita a tomar suas próprias decisões, erros e lições. O que realmente importa é quanta responsabilidade você está disposto a assumir pela sua própria cura. Até que ponto você está disposto a ir na autoexploração? Isso pode parecer um desafio, porque eles saem da caixa quando se trata de como pensam e como vivem suas vidas. Eles não pensam como todo mundo. Eles não seguem o status quo. Eles pensam por si mesmos, e não têm medo de ser diferentes de todos os outros. Eles não seguem tendências ou opiniões populares cegamente, só porque todo mundo está fazendo isso. Em vez disso, eles questionam as coisas e formam suas próprias opiniões sobre o que está acontecendo no mundo a seu redor. São pensadores de mente aberta e independentes, que sabem que uma boa ideia é uma boa ideia, independentemente de onde venha, mesmo que isso signifique rejeitar uma crença ou tradição popular. Um professor espiritual é um amigo realista, sem preconceitos, que reconhece as pessoas por quem elas são, não pelo que são. Quando você procura desenvolver um relacionamento com um professor ou mentor espiritual, é importante não se deixar enganar por fatores externos, como sua aparência física, o que eles fazem no trabalho ou de onde vêm. Qualquer indivíduo pode ser o mentor perfeito, e qualquer lugar pode se tornar seu professor. Um verdadeiro mestre espiritual é alguém que descobriu a paz e a felicidade dentro de si. Eles podem ter passado anos no caminho da autodescoberta, antes de decidir compartilhar seu conhecimento com os outros. Um professor irá ajudá-lo a perceber que o caminho para a realização está dentro de você, não fora de você em objetos materiais ou relacionamentos superficiais. Eles vão te amar mais do que qualquer outra pessoa já te amou nesta vida. Eles nunca se seguram. Eles se permitem ser vulneráveis ao seu redor. Eles vão te ensinar algo sem ter que dizer uma palavra. As lições estão embutidas no tecido de seu ser. Um bom professor espiritual não precisa dizer uma palavra. Eles podem ensiná-lo pela maneira como tratam os outros, pelos obstáculos que superaram em suas próprias vidas e por sua energia. Eles entendem que vivemos em um universo entrópico, que está constantemente desmoronando apenas para se reconstruir, mais gloriosamente do que nunca. Isso nos oferece uma das maiores oportunidades, não apenas para o crescimento pessoal, mas também para o crescimento universal. O mundo só avança quando chega a um ponto de caos ou crise. Os mestres espirituais entendem esse fato e são capazes de usá-lo para nos impulsionar ao progresso quando estamos dispostos a ouvi-los e aprender com eles. Há muito que você pode aprender com pessoas que cometeram erros, que falharam e ressurgiram porque já estiveram lá antes. Eles sabem como é a sensação, bem como o que você deve fazer para superá-la completamente. E o mais importante, eles sabem o caminho que você deve seguir, porque eles mesmos já trilharam esse caminho antes. Os mestres espirituais dão sua presença generosamente, e sem esforço. Um professor espiritual é aquele que lhe dá sua presença de uma maneira que faz você se sentir elevado e fortalecido pelo contato com eles. Você sabe quando isso acontece por causa da maneira como seu corpo se sente quando isso acontece. Os professores espirituais não tiram energia dos outros. Eles não vão ridicularizá-lo ou criticá-lo, se você não seguir sua prática por conta própria, como eles sugeriram.
mas eles mergulharão mais fundo para descobrir o que está bloqueando você, subconscientemente da experiência, e reconhecer que mais treinamento com a presença de professores pode ser necessário antes de seguir sua prática, como um mestre por conta própria. Um bom professor espiritual abraça sua vontade de crescer, e o guiará com paciência. Eles não se identificam com o ego. Em vez disso, eles se concentram na energia que nos conecta a todos, a alma, Deus, ou simplesmente, unidade e amor. Sua abordagem é centrada no coração e não na cabeça. Mas isso não significa que lhes falte inteligência, pelo contrário. Eles geralmente possuem grande consciência, juntamente com a capacidade de comunicar suas ideias em uma linguagem simples, sem se tornarem muito filosóficos ou esotéricos sobre elas. Quando alguém fala muito mais do que o necessário, ou usa muitas palavras e frases difíceis, que muitas vezes são completamente novas para você, não está falando com o coração, está falando com o ego. Se você não entende algo imediatamente quando alguém diz isso, isso significa que eles não estão falando para que as pessoas aprendam uma coisa nova, mas estão falando porque gostam de se ouvir falar. Tantas vezes eu começo a assistir a vídeos de professores espirituais, menos conhecidos apenas para me afastar, depois de apenas alguns minutos. Durante este curto período de tempo eles usam uma linguagem tão difícil e complicada, com cerca de 27 termos e frases da nova era que eu não entendi o que eles estavam tentando transmitir. Se eu não entendo, não parece bom para outros que têm menos experiência e compreensão de conceitos mais elevados. Este é um exemplo típico de alguém que usa palavras para se ouvir falar. O ego adora isso. E é aí que a maioria dos professores espirituais começa e a maioria fica presa nesse estágio por muito tempo. Infelizmente, muitos no início de sua jornada para a iluminação confundem palavras difíceis e termos super e texto da nova era com a verdadeira sabedoria. Aqui está um exemplo de uma frase que um iniciante não entenderá. O conselho de luz irá guiá-lo para acessar seu avatar multidimensional, através da ativação de sua Merkaba, alinhando seu campo de ressonância de frequência eletromagnética, com a experiência quântica da existência multidimensional. Eu não entendi isso, você entendeu? Mas acho que soa realmente espiritual e de alto nível. Aqui está a tradução. Esta realidade não é a única realidade, e você não é apenas este corpo. Você é um ser de luz e ao começar a perceber isso cada vez mais, o mundo a seu redor mudará. Você vê a diferença? O primeiro exemplo viria de um professor que fala de seu ego e para seu ego. Eles não estão falando com você. Não é sobre você, é sobre eles. Alguém que segue esse tipo de ensinamento perderá muito tempo precioso, mas ainda poderá aprender muito discernimento ao longo do caminho. A tradução é o que diria alguém que quer que você entenda, seja acionado de uma maneira que leve ao crescimento. Essa linguagem é facilmente recebida pelo coração sem a interferência do intelecto, e é exatamente assim que deve ser. Não há necessidade de fingir ser tão espiritual. Tudo vem do espírito. O espírito é a essência de toda existência. Os seres humanos são seres incrivelmente difíceis que tornam as coisas desnecessariamente difíceis para si mesmos. O espírito está maravilhosamente à vontade. Relaxe e ouça atentamente o que seu coração está dizendo. Tenha fé em si mesmo, e acredite que tudo o que ocorre em sua vida está acontecendo para o seu bem maior. Você saberá quem fala com o coração, à medida que suas palavras entram em seu coração naturalmente. Na pior das hipóteses, você terá uma lição de discernimento. E assim, é importante ouvir atentamente o que seu coração está dizendo. Você nasce com a capacidade de ver além do que seus olhos podem ver, e sentir além das emoções que pode estar experimentando no momento. Você foi abençoado com uma natureza intuitiva de saber o que é certo e o que é errado, e essa habilidade existe desde antes de você nascer nesta vida. Isso nunca o deixará porque é seu direito de primogenitura como filho de Deus. Portanto, sempre confie em si mesmo, confie em sua intuição, e você saberá quem essa pessoa realmente é, quando encontrar seu professor espiritual nesta vida. Parece leve, dourado, feliz e alegre. É fácil de entender, ou você está confuso,
E se deixa manipular a pensar que não é inteligente o suficiente para entender isso e deve lê-lo 10 vezes mais. Houve um tempo em que duvidei das minhas habilidades em inglês. E então percebi que estava ouvindo um monte de bobagens de pessoas que adoravam se ouvir falar. E então descobri que parte do meu papel era simplificar e traduzir ensinamentos e conceitos superiores em uma linguagem simples, fácil, divertida e acessível para a maioria das pessoas na Terra. A ascensão não é para ser difícil. Trata-se de perceber que a sua inocência, alegria e amor são as chaves para uma nova realidade dourada, aqui e agora, enquanto faz o trabalho necessário de forma divertida. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos a sua família de luz. Aurora Rai, embaixadora da Federação Galáctica. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muita Vitória da Luz.